Olá, Maurício Castelo, da Stop Academy. E hoje o assunto que eu vou tratar, ele está dentro de um dos 4 pilares do STOP, o Sistema de Tratamento Odontológico Preventivo. E é um assunto bem interessante porque nesse pilar de estudos científicos estão todos os conhecimentos bem técnicos da odontologia, em relação a conhecimento clínico, em relação a protocolo, procedimento técnico. Então, tudo isso vai estar nesses estudos científicos, nesse pilar de estudos científicos. E é uma coisa que eu morria de medo que acontecesse comigo, e aconteceu bem no início, eu vou contar para vocês, que é o desmaio ou a síncope. Se não aconteceu com você, pode ter certeza que existe uma chance de acontecer, mas a gente vai falar agora hoje sobre como prevenir. E também, se acontecer, o que a gente vai fazer? A nossa conduta. A gente tem que saber essas duas coisas. Prevenção e como a gente vai conduzir o paciente que entrar em síncope. Uma coisa eu falo para vocês, é fundamental que a gente mantenha a calma. Eu, quando me formei e logo abri o consultório, eu pensava, se acontecer o paciente desmaiar, o que eu vou fazer? Vou sair correndo, vou chamar uma ambulância, o que eu faço? Levanto, deito? Eu não sabia direito o que fazer. Mas na hora que acontece, a gente tem que manter mesmo a calma. Nós somos profissionais e a gente está ali justamente para ajudar o paciente. Vou contar para vocês como que aconteceu comigo. E foi uma falha nesse primeiro passo da prevenção que eu vou falar para vocês. Eu trabalhava numa clínica onde era muito comum o atendimento de convênio. E era uma clínica que trabalhava com alta rotatividade de paciente, eram procedimentos muito rápidos, o tempo de atendimento era muito rápido. Então, eu acabava, às vezes, tendo que atender um paciente muito rápido, porque já tinha outro esperando, e aquela coisa. Por isso que eu detesto atender, fazer as coisas correndo. Tenho horror de fazer as coisas correndo, porque dá sempre algum problema. Então, o que aconteceu foi que eu fui fazer uma cirurgia e a paciente já tinha um histórico de fobia de dentista e tal, e ela desmaiou na cadeira. Na hora que eu virei pegar um fórceps, que eu voltei, ela já estava apagada, já deitada meio de lado já na cadeira. Então, gente, foi uma falha, porque eu tinha que ter revisto a questão da anamnese, que é o primeiro passo, já estou adiantando aí, que é a anamnese, uma anamnese bem feita, bem aplicada, com perguntas objetivas e que explorem o paciente. A gente tem que saber com quem a gente está lidando, o que a gente está tratando e o que a gente vai trabalhar nesse paciente. Por exemplo, eu gosto muito de colocar as seguintes perguntas na anamnese. Já passou mal um dentista? Já desmaiou um dentista? Teve alguma situação onde você teve alguma alergia a algum medicamento? É diabética? Tem crise de hipoglicemia? Tudo isso a gente tem que saber. Primeira coisa, para a gente evitar que o paciente desmaie na nossa cadeira, é uma anamnese bem aplicada, bem feita. O paciente tem que responder. Ao final, você tem que colocar um termo, 2 linhas, onde ele atesta que aquela informação é verdadeira e que ele assine e coloque a data. E o segundo passo, que eu também acho super importante, é conversar com o paciente. Mas espera aí, por que conversar com o paciente? Gente, a maioria das síncopes ou até da questão da lipotímia mesmo, que vocês vão ver que eu vou explicar, é uma questão de ansiedade. Então, ansiedade, medo, estresse, fobia de dentista. Então, a gente consegue muitas vezes, conversando com o paciente, a gente controla isso. Notou que o paciente está nervoso, está estressado, está ansioso, qualquer coisinha já se mexe na cadeira ali, você conversa, explica o procedimento por cima, também não entra muito em detalhes. Conversa com ele, fala sobre amenidades, o tempo, o jogo, conta uma história, tenta relaxar esse paciente. Ah, mas é perda de tempo. Eu prefiro perder meu tempo com isso, que eu não acho, sinceramente, seja perda de tempo, mas eu prefiro perder o meu tempo do que passar por uma situação dessa, que é realmente estressante. Beleza, então vamos para o conteúdo propriamente dito. Só recapitulando, 2 coisas que a gente tem que fazer. Prevenir que isso aconteça e, se acontecer, a gente tem que saber como fazer. Prevenir, eu já falei, anamnese e controle de ansiedade verbal com o paciente. Essas são as 2 dicas. E se acontecer, a gente vai falar disso agora. Primeira coisa, o que pode levar o paciente a ter uma síncope, um desmaio, ansiedade, estresse, medo, medicamentos
antidepressivos ou ansiolíticos. Outra coisa também que pode ocasionar é se o paciente for diabético, tiver uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, e também fatores mais sérios também, como problemas neurológicos, problemas metabólicos e problemas cardíacos. Já fica aqui mais uma dica, anota aí, se por acaso, antes do desmaio, o paciente relatar falta de ar ou dor no peito, pode ser algum problema cardíaco, pode estar com uma angina, pode estar com início de infarto e até mesmo um infarto propriamente dito. Pode acontecer. Queda de pressão arterial também pode gerar desmaio. A gente vai falar disso agora. Primeira coisa, gente, a lipotímia. Lipotímia é aquele mal-estar que o paciente vai sentir, ele pode ficar pálido, pode começar a suar, pode relatar visão turva, pode ficar meio confuso, meio tonto. O que a gente vai fazer se o paciente entrar em lipotímia? Outra coisa, lipotímia, ele não perdeu a consciência, ok? Tentar acalmar esse paciente, conversar com ele, remove algodão, gaze, isolamento, tudo que tiver na boca dele e conversar na posição supina. Não levanta o paciente, eu sei que é um ato até meio automático, levantar o paciente, não. Deixa ele deitado, até deita ele, deixa ele em posição supina, de costas, barriga para cima, e se possível levantar as pernas do paciente. Tem uma irrigação sanguínea, vai mais sangue irrigar estruturas mais nobres, então isso aí funciona muito bem, dá para a gente usar sem problema. E outra coisa, na hora de acalmar o paciente, falar num tom de voz confortável, tranquilo, não ficar nervoso com a situação, porque isso vai piorar tudo e daí você vai levar ele ao nosso próximo tópico, a síncope. A síncope já tem perda da consciência. O paciente simplesmente desmaia, apaga, e daí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai remover tudo que estiver na boca do paciente, gaze, algodão, isolamento, grampo, tudo isso, vai manter ele na posição ainda supina, não levanta o paciente, depois ao final eu vou falar o que não pode fazer de jeito nenhum, e você vai ver se o paciente está respirando, vai levantar as pernas, esse paciente mantendo ele na posição supina, então aguarda ali uns 4, 5 minutos, contados no relógio, mantenha as pernas levantadas e vai monitorando pulso, respiração, se tiver um esfígmo para ir aferindo a pressão dele, pode ser aquele de pulso também, e vai monitorando. Notou que ele parou de respirar, já inicia o suporte básico de vida, que eu vou falar em outro vídeo, chama o ambulância, o SAMU, porque a situação não é favorável. Nesse caso tem que recorrer mesmo para o atendimento de emergência. E agora vamos falar sobre hipoglicemia. Geralmente o paciente ele tem uma queda de glicose no sangue, ele pode ficar pálido, visão turva, pode começar a suar, pode ficar meio confuso também, e a gente vai fazer o que nessa situação? Então o paciente não perdeu a consciência na hipoglicemia aguda e você vai oferecer para ele alguma coisa, algum açúcar, algum suco. Usam muito a regra dos 15, que é 15 gramas de carboidrato, que daria meia lata de refrigerante. Eu não gosto de entrar com refrigerante, mas pode ser um suco também com açúcar. Deu 15 gramas, meio copinho, espera, aguarda uns 15 minutos, vê se ele não vai melhorar. Se não melhorou, dá mais 15 e vai monitorar esse paciente por 30 minutos. Depois disso, só libera esse paciente com acompanhante. A responsabilidade dele é sua. A hipoglicemia, você vai já saber se teve o histórico desse paciente pela anamnese. Por isso, é tão importante a anamnese bem aplicada. E tem também a situação contrária, que é a hiperglicemia, que o paciente está com uma alta dose de glicose no sangue e você tem que diferenciar uma da outra, a hipo da hiper, e é bem difícil de diferenciar. Então, o que a gente vai fazer? O certo seria você entrar com insulina nesse paciente, mas como é muito difícil diferenciar uma da outra, aí eu volto a falar a importância da anamnese, se esse paciente já teve algum quadro desse, se ele anda com insulina junto com ele, tudo isso. Os estudos falam o seguinte, se você não conseguir ou tiver dificuldade de distinguir a hipoglicemia da hiperglicemia, é bom que você entre com açúcar, porque se o paciente estiver com açúcar no sangue e você der mais açúcar, é menos maléfico do que ele estar com pouco açúcar no sangue e você injetar uma insulina nele. Então, na dúvida, a gente entra mesmo com açúcar, com glicose. Logicamente, o certo aqui, gente, volto a dizer, é você ter a anamnese bem detalhada e saber que isso pode acontecer. Que ele já teve uma hiperglicemia num consultório, que já teve uma hipoglicemia em tal situação, entendeu? Tudo isso é extremamente importante. Volto a falar, tá até ficando chato, mas eu vou falar mesmo. A anamnese sempre. Não atendam um paciente sem anamnese. E tem também, gente, a hipotensão ortostática, quando o paciente levanta muito rápido,
tem uma queda de pressão e acaba ficando tonto, a vista fica escura, ele não consegue levantar, pode até ter o risco de cair. Isso acontece muito depois de cirurgia, o paciente fica horas deitado, a hora que quer levantar correndo, daí já fica tonto, pode ter o risco de se machucar. Então, uma dica, fez a cirurgia, fez o procedimento, foi demorado, vá levantando o paciente gradativamente e fale para ele que para ele não levantar rápido, senão o paciente tem a tendência de levantar muito rápido e ele pode acabar tendo essa queda de pressão e se machucando. Lembre-se que o paciente é leigo, ele não tem obrigação de saber disso, a responsabilidade é nossa. Daí muitos podem me perguntar o seguinte, você não falou de anestesia e o anestésico? É um pouco raro acontecer uma síncope decorrente de um anestésico ou de uma reação alérgica à anestesia. Eu vou falar num vídeo só sobre anestesia, mas já adianto que é um pouco raro. Mesmo assim, é bom que você pergunte ao paciente se já teve alguma reação alérgica ao anestésico. Se não teve, você tem que fazer um teste de alergia nesse paciente para você não correr o risco. Isso é importantíssimo. O ser humano é muito complexo, gente, e a imprevisibilidade da nossa profissão é enorme. Então a gente tem que tomar todos os cuidados, todas as precauções possíveis. Agora, para descontrair um pouco, os erros clássicos de quem tenta ajudar uma pessoa que sofreu uma síncope. Levantar a pessoa. Não faça isso. Jogar água na pessoa. Não faça isso. Bater na cara da pessoa para ela acordar. Não faça isso. Dar água para o paciente. Não faça isso. Tentar manter a calma sempre. Se você gostou do vídeo, eu peço que você dê um like, se inscreva nesse canal, curta a nossa página do Stop Academy no Facebook e também se inscreva em stopacademy.com.br. Lá tem um e-book para você já ir aplicando o conceito do Stop no seu consultório. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Olá, Maurício Castelo da Stop Academy. Eu quero falar com vocês hoje sobre anichamento. Anichamento é um dos 4 pilares do STOP, o Sistema de Tratamento Odontológico Preventivo. O que é anichamento?